Olá, esse é o Tirando os Pontos, o canal sobre saúde sem papas na língua, e hoje o nosso convidado é o Dr. Jean Benetti. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, mais um convite aí para a gente fazer um trabalhinho, uma entrevista junto, né? Doutor, pelo amor de Deus, um dos motivos de muitos divórcios aí, mundo afora, é com relação ao ronco. Quem reclama que o outro ronca, não é quem ronca, né? Quem ronca geralmente nem sabe que ronca, não é isso? Tem gente que tem um sono pesado, então nem vê que o parceiro tá roncando, né? Mas tem quem tem sono leve e aí ronca. Eu atendo casais aqui, que o casal vem os dois fazer tratamento de ronco com a gente, tanto o marido quanto a esposa, o parceiro, a parceira, né? E quem mais reclama é a parceira que tá ali sofrendo, perdendo o sono com o ronco do marido, da esposa. Olha, o homem é um bicho difícil, sabe? Porque a mulher tem que insistir muito, tem que falar que vai divorciar, quase largar do marido, para aí sim o marido vir fazer o tratamento para o ronco. Agora, o contrário, quando o marido fala para a mulher uma única noite que ela roncou, no dia seguinte ela já procura tratamento. Já resolve na hora. Sim, então a gente acaba atendendo mais mulheres do que homens. Sério? Mas o homem ronca muito mais ou a mulher ronca mais? Quando eu comecei nessa área, eu imaginava que seria o homem, mas na verdade há um equilíbrio aí de meio a meio. Mas as mulheres, elas tomam mais cuidado com a saúde, então as mulheres acabam procurando mais que os homens. Gente, pelo amor de Deus, ronco, e nós estamos falando com um dentista. Quem que vai imaginar que um dentista é que trata o ronco? Por que de um dentista, doutor? Na verdade, a gente tem um casamento aí de áreas de atuação, né? A gente tem o médico, a gente tem o fisioterapeuta e a gente tem o cirurgião dentista, né? Então, os tratamentos que existem hoje para ronco, a gente tem o CPAP, que normalmente o médico indica, e um fisioterapeuta que vai colocar esse CPAP, que é uma máscara com uma pressão de oxigênio para a pessoa conseguir respirar sem roncar ou sem ter apneia. E existem também aparelhos. E aí é que entra o dentista, né? O ortodontista, no caso, um especialista em ATM, porque é um aparelho que vai trabalhar com uma movimentação da mandíbula, né? Então, o ideal é que seja um dentista mais especializado que já trabalha com aparelhos. Agora, meu marido ronca muito, minha esposa ronca muito, eu tenho que largar, vou ter que separar. Eu gosto demais dela ou dele. Larga ou tem conserto? Tem conserto, não precisa de dormir na sala. Fazer outro quarto. Na sala longe do quarto, não precisa não. Tem tratamento, esse tratamento não é complicado, também não é um tratamento muito caro, né? E no caso, o problema é quando o ronco evolui para apneia, que é a falta de ar. Exato. Volta aqui trator. Desligou o trator e volta. Isso aí pode gerar problemas de risco de vida, né? A pessoa pode ter um infarto, pode ter um AVC. Então aí a gente tem sim que procurar tratamento. A apneia é quando a pessoa interrompe a respiração. É isso? Ela trava a respiração e volta. Exatamente. Quando os tecidos do nosso pescoço eles estão normais, a pessoa respira, então o ar ele vai passar naturalmente. Quando os tecidos do pescoço, lá dentro, na garganta, eles encostam, então começa a ter o ronco, que é a vibração desses tecidos. E aí, quando esses tecidos eles colam e o ar não passa, aí vem esse engasgo, que a pessoa, quando vê alguém engasgando, o parceiro engasgando, acha que vai morrer, né? Isso é apneia, e a apneia é grave. Então, eu diria que a apneia é a evolução do ronco. Aí dá problemas de coração, aumenta o risco de AVC. O que mais? Mais um monte de problema, né? A gente tem cansaço, glaucoma, cansaço, perda de memória, cansaço diurno, né? Perda de memória, e aí a pessoa ela começa a não render no trabalho porque o sono dela não é profundo o suficiente por conta do ronco, da apneia, e aí gera uma série de problemas. Puta, o ronco faz mal para todo mundo, faz mal para quem dorme do lado, faz mal para quem ronca.
E agora você falou agora há pouco daquela máscara, parece uma máscara de um piloto de caça de avião, né? Aquilo lá é horroroso para dormir. Tem um negócio mais leve? Qual é o tratamento que você oferece? Olha, o tratamento que a odontologia oferece seria por um ronco que ainda não evoluiu para apneia, para uma apneia leve e para uma apneia moderada, né? Se o paciente tem uma apneia grave, infelizmente ele tem sim que fazer o uso do CPAP, como você falou, né? É uma máscara que tem uns caninhos que entra uma pressão de oxigênio, mas hoje em dia esse aparelho, que não é muito bonito, né? Ele está mais evoluído, então já não machuca tanto assim e tal. Mas é meio estranho, o parceiro está ali do teu lado, você veste aquela máscara, parece que está... Tá dormindo com o Darth Vader. Numa UTI ali, é meio estranho, né? Mas quando tem que ser, não tem jeito. Escapatória. Mas dá para evitar chegar nesse nível, se fizer um tratamento com um aparelho ortodôntico mais leve. Na verdade, o aparelho ele faz uma desobstrução mecânica, né? Ou seja, ele joga a mandíbula para frente. Mas infelizmente, se a pessoa envelhecer, todo mundo envelhece, não tem como fugir disso, a pessoa engorda, então essa apneia dela pode piorar. Então, se ela tem uma apneia leve, uma apneia moderada, e ela está controlando, ela se cuida, pode usar esse aparelho que é dentro da boca, que não aparece. Pode usar Ele lembra uma placa de bruxismo, é isso? Parecem com duas placas de bruxismo. Em cima, uma embaixo. Uma em cima e outra embaixo. E elas são ligadas através de um metal. Porém, essa placa dentro dela tem um silicone para não machucar a nossa boca. E aí, a nossa mandíbula ela é levemente projetada e todo o tecido da garganta é projetado, o que faz com que o ar ele entre sem ter essa vibração. Sem causar essa vibração. O ronco, pelo que eu entendi do que você está falando, ele é como a gente apertar aquela boquinha da bexiga que faz aquele barulhinho da bexiga. É que ele vibra nessa pele que a gente tem aqui dentro, né? Quando o ar passa, é isso? Você deu um exemplo bom, né? Se você não apertar, o ar sai. Se você apertar, faz o barulhinho. E se você apertar muito forte... dá aquele grito, né? Não, aí o ar nem sai. Nem sai, trava totalmente. Se você segurar, né? Se você segura a bexiga ou se dá um nó, aí não sai mesmo. Que é o risco. Bom, mulherada, não precisa largar do marido. Agora, muitos homens roncam mais quando bebem, né? Então, meu marido foi para um churrasco, voltou, tá roncando igual um trator. Por que o ronco aumenta quando a gente bebe? Tem gente que vem aqui fazer plaquinha com a gente e fala que só vai usar quando bebe, né? Aí bebe 6 vezes por semana. Mas o que ocorre é que o álcool, ele deixa os tecidos flácidos, a musculatura fica relaxada. Tanto que quando a gente bebe muito, a língua, que é um músculo, ela fica meio involuntária, a gente não consegue falar direito, né? Então, todos os tecidos, eles ficam relaxados. E aí, naturalmente, que o ronco piora quando a gente consome álcool. Tá vendo? É por isso que sua mulher briga com você. Não é nem porque você chegou tarde ou ficou bebendo com os amigos, é porque você ronca. Então, parou de roncar, acabou o problema da bebida. Doutor, acho que a gente falou tudo sobre ronco, né? Já tem uma solução saudável. Esse tratamento demora, essa placa demora para ser feita? Como que funciona a consulta? Na hora que a pessoa vem aqui, tem uma vergonha de falar, olha, eu ronco? Não, atualmente as pessoas não têm mais esse tipo de vergonha. As pessoas estão muito mais preocupadas com a saúde do que uma vergonha, né? Então, é natural, vem mulheres novas, homens novos. Às vezes a pessoa não é obesa, a pessoa não é idosa, a pessoa é nova e mesmo assim ela tem ronco, até por conta de genética, excesso de tecido. Então pode ocorrer também. No dia que a pessoa vem aqui, a gente faz uma avaliação que demora em torno de meia hora para ver exatamente qual tipo de aparelho vai ser ideal para aquela pessoa. Porque não é só um tipo de aparelho, mudam as molas, o posicionamento. Então a gente tem que fazer aí uma avaliação. A gente avalia também se aquela pessoa ela não tem que ir direto para um CPAP, se ela pode realmente usar aquele aparelho. E depois dessa avaliação a gente pede uma radiografia muito simples, uma panorâmica do paciente. E numa próxima consulta a gente já faz a moldagem superior, a moldagem inferior. A gente envia esse aparelho para um laboratório de prótese,
No meu caso, eu ensinei o laboratório de prótese que trabalha comigo a fazer essa plaquinha do jeito que eu gosto, e eles fazem muito bem. E aí, no caso, no prazo aí de uns 10 dias, essa placa já está pronta. E é assim, o primeiro dia que você usa a placa, o ronco já para, né? É difícil usar essa placa? É difícil adaptar esse novo estilo de dormir? Primeira noite. Na primeira noite a gente se sente incômodo, na primeira noite a gente acaba tirando sem querer a placa, né? Vou contar para vocês que eu uso uma placa de ronco. Sabemos né? que o doutor uns 8 anos. ronca, olha lá. Senão eu tomo cotovelada da minha esposa, né? Então eu sei como é. Então no primeiro dia a gente sente um pouco de dificuldade. Segundo dia é mais fácil, do terceiro dia para frente, a gente não consegue dormir sem essa placa. Que traz um conforto. Traz um conforto, o nosso sono fica mais profundo, o nosso sono não fica mais picado, né? Então isso é uma evolução. Eu quando eu durmo sem a placa, durante o dia, no outro dia, eu fico sonolento, aí tem um pouquinho de perda de memória, indisposto, estresse. Agora, se dormiu com a placa, eu acordo novo. Então a gente acostuma e não consegue mais dormir sem. Qualidade de vida. Esse é o Tirando os Pontos, saúde sem papas na língua. Obrigado, Dr. Jean Benetti. Eu agradeço mais uma vez, um abraço a todos aí os espectadores.